Elas são diferentes e exclusivas. As peças feitas de materiais reutilizados já estão em bolsas, acessórios, itens para cabelo e muito mais, provando que o público consumidor está consciente e é em busca de alternativas na hora da compra dos produtos. A gente costuma dizer que ela é tanto uma necessidade quanto uma tendência. Uma tendência porque o consumo está cada vez mais consciente. O consumidor está diferente, ele está exigindo novos padrões para poder comprar, então ele está se posicionando e exigindo também que a empresa tenha posturas mais sustentáveis. Mas também uma necessidade, porque a empresa sabe que os recursos são finitos. Eu estou trabalhando agora, já faz uns meses, em cima disso, para dar uma estruturada e focar mesmo no sustentável, né? Porque eu acho que isso está vindo muito forte, é uma tendência, né? E a gente tem que pensar no meio ambiente, que a gente pode ajudar as pessoas, que a gente tem como não reaproveitar o nosso lixo. Não só os tecidos, mas qualquer outro tipo de resíduo, tem muita coisa que dá para ser feita. Eu acho que até as empresas que trabalham com isso, empresas grandes, têm que começar a olhar por esse lado. E fazer até oficinas, talvez, tipo, dentro da empresa, para reaproveitamento. A gente compra muito e recicla pouco ainda. Mesmo se tudo fosse reciclado, se todo o nosso lixo fosse reciclado, é desnecessário tudo isso, né? Porque entre comprar uma roupa que você vai usar muitas vezes e uma roupa que você vai usar duas, eu acho que dá para pensar um pouquinho melhor nas coisas que a gente compra, no alimento, e no material que as coisas são feitas principalmente, né? De um modo geral, o consumidor, todos nós, né, todo mundo tem visto essa questão sustentável e tem se buscado entender como é feito, quem fez, qual é a preocupação com o meio ambiente, e o público tem esse aspecto também. Mas o primeiro contato, assim, o start é realmente de olhar e, que diferente e tal, é nesse aspecto. Todas as empresas e todos nós, como seres humanos também, consumidores, podemos adotar práticas sustentáveis sim. Ela é uma recorrência aí, e aí a moda a gente fala que é sempre o reflexo de um comportamento da sociedade, né? Não foi algo que nós inventamos ou que surgiu da cabeça de algum criador, não, é porque reflete o que a sociedade está pensando, o que está se sentindo, e isso também tem que entrar para as empresas para que elas também entendam que é uma necessidade e que as pessoas estão buscando isso. Se a gente não estiver voltado para esse consumidor final, a gente não vai estar voltado para lugar nenhum, porque eles são a nossa razão de existir. Quando eu vou em feira, eles perguntam assim, você que faz? Eles acham o máximo, como? Não, é eu que faço, é feito à mão, com retalhos, com reaproveitamento, né? Então, para eles ficam bem admirados, assim. Tem muita coisa que não é reciclável e vai para aterro, vai para debaixo do tapete da terra, assim. E a gente não tem noção disso. Todos os dias coisas são enterradas, né, na terra mesmo, na terra que a gente vive. E quanto de poluição isso gera, né? Quanto metal pesado. Então é a nossa saúde, é o nosso planeta, é a nossa água, tudo isso está em jogo. As pessoas começam a pensar o reaproveitamento. E a gente já tem cases assim de pessoas que, por exemplo, começaram a pensar, eu posso reaproveitar esse tecido, eu posso reaproveitar esse retalho de couro, eu posso de realmente pensar através desse discurso. Então é um processo que a gente chama meio que de evangelização, assim, né? As universidades convidam a gente para trocar essa ideia e é formar um conceito na mente desses profissionais que estão surgindo, de pensar um mundo mais sustentável e tudo mais. É sempre interessante. No programa de hoje,
como a moda sustentável vem quebrando padrões estéticos e inovando em estilo. Com criatividade, jovens empreendedores ainda estão ajudando o meio ambiente. O Sustentar deste domingo está começando agora. Uma pequena produção em casa está conquistando o público e lançando moda. Turbantes de tecidos e retalhos e pulseiras e colares com 100% de aproveitamento da matéria-prima. É a costura sustentável. Sou natural de Caxias do Sul, comecei o mundo da moda lá, né? Minha família é de costureira, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Então é meio que tá no sangue esse mundo de costura, de moda, né? E eu comecei trabalhando com bordados lá, eu trabalhava com bordados à mão. Comecei a bordar com 13 anos de idade e com 15 anos eu comecei a bordar para fora, bordar para confecções, porque lá na região tem muita malharia e muita confecção. Daí eu comecei a bordar, eu fazia ponto cheio, ponto cruz, vagonite, rococó. E muitas vezes eram meus irmãos, minha mãe, todo mundo ajudava na produção, assim. Eu me aventurei e vim para Floripa. Assim, foi um desafio, porque eu falei que eu ia vir passar um final de semana e depois de 15 dias eu estava de mala e fui aqui, né? E vim com tudo, consegui trazer as máquinas. Eu lembro que no começo assim, era muito difícil conseguir um local para ter as máquinas, então era bem apertadinho, um ateliê pequenininho assim. Daí vim com a minha família e daí aos poucos a gente foi se organizando. Tanto na faculdade quanto no Senai que eu fiz, a gente vai estudando, né? Vai aperfeiçoando, os professores vão ajudando a gente, né? E seguir uma linha, né? E eu sempre me identifiquei muito com a costura, né? Na parte de criação, na parte de bordados. Eu acho que o fato de hoje eu estar trabalhando com os turbantes é muito porque eu tenho essa pegada lá do começo. Como o turbante é muito manual, então isso me ajuda muito, assim, e deixa eu trabalhar a parte de criação, né? Porque hoje eu faço de várias formas, estou sempre criando, inventando, né? Uma amiga minha me pediu para fazer eu fiz na brincadeira, assim, ela me mostrou a ideia, como é que ela queria, tudo, e eu fiz, fiz, tirei foto, disse, tá pronto o que tu me pediu. Eu fiz um molde e levei para ela. Eu provei, não entendia nada como é que era, porque eu nunca usei acessório, levei para ela. Quando eu entreguei para ela, ela provou, ficou perfeito, era isso e isso. Daí ela começou, eu quero essa cor, essa cor, essa cor, essa cor. E eu fiquei olhando para ela, como assim? Eu quero outras cores. Assim, costureira sempre tem tecido, né? Peguei nos meus retalhos e comecei. Vamos ver o que eu tenho de retalho para conseguir fazer, que é amiga, vou fazer para ela, tudo certo. Daí ela mostrou para uma amiga, mostrou para outra amiga, daí ela só ligava para mim, a outra amiga quer, a outra vizinha quer. Faz naquela outra cor. E assim, acho que foi em torno de 1 mês e meio, 2, eu já estava vendendo e produzindo mesmo, assim. Hoje eu compro tecidos fora, que eu trabalho só com malha, né? Mas eu sempre compro em pouca quantidade, porque a proposta da marca é justamente fazer pouco. Eu não tenho necessidade, eu não quero fazer bastante peças para ficar parado. Eu prefiro fazer pouco e ter um giro, porque o cliente ele gosta de variedade, ele gosta de diversificar. E nós, mulheres, muito mais, né? Que a gente sempre quer uma coisa novidade, quando é exclusivo, melhor ainda. É que a gente sempre tá buscando. Então eu sempre trabalho um pouco os tecidos, conforme a demanda
das minhas vendas, eu vou lá e compro mais, né? Hoje eu consigo comprar em 3 estados, mas sempre pouca quantidade. A gente sempre, quando desenvolvia bordados na fábrica ou até mesmo em sala de aula, a gente sempre tentava aproveitar o que a gente tinha de material. Então eu acho que isso me ajudou muito assim, a pensar como eu aproveitar meu material, de que forma eu fazer uma peça bacana, diferenciada, com um custo baixo e com benefícios, né? Então acho que tudo isso foi um conjunto, né, que eu consegui fazer isso com essa pegada sustentável. Claro que assim, adoro, sempre quando eu vejo que eu tenho um retalho ou que alguém tem, eu vou lá atrás. Claro, a gente pesquisa, a gente vê as cores que combinam, né? E vai montando ali, né? Daqui a pouco, com a popularidade do mundo virtual, muitos livros foram parar no lixo, mas viraram base para uma ideia incrível. Elas encantam à primeira vista e, de tão diferentes, despertam a curiosidade acerca da técnica elaborada para fazer bolsas com capas de livros. O design único e as peças singulares são fabricados em pequena escala neste ateliê. Eu sempre gostei muito da desconstrução, de transformar as coisas, né? De mudar. E fiz uma especialização em sustentabilidade, voltada para o design mesmo, e acabei trabalhando com bolsas. Comecei com um projeto fazendo bolsas e estava dando certo, eu gostava, mas faltava alguma coisa. Eu encontrei uma estilista francesa que fazia bolsas imitando o livro. E aí eu fiquei com aquilo. Nossa, eu faço bolsa. E tem tanto livro por aí, né? Na minha casa tinha muitos livros que eu não tinha coragem de jogar fora, mas que ninguém lia. Porque desatualizados, super antigos, né? Só ocupando espaço mesmo, né? E a gente tem um apego emocional com o livro, assim, dá uma nostalgia, lembra da infância. É bom, né, ter livro por perto, assim. E comecei a fazer e deu certo e as pessoas começaram a gostar. Comecei a vender na faculdade, para as amigas. E aí decidi tornar isso um negócio. O papel é reciclado, na verdade, o miolo do livro é reciclado. A capa do livro é um pouco mais complicada, assim, para reciclar. O processo é diferente, né? Nem todas as empresas de reciclagem conseguem reciclar a capa. E aí eu faço uma parceria com catadores de papelão, com empresas de reciclagem. E quando aparecem livros em boas condições, a gente faz uma troca, né? Uma economia circular. Eu acabo ajudando eles e eles me ajudam também. E é um reuso, né? Isso é o processo de upcycle, né? Está ainda entrando no Brasil devagarinho, assim, que é o reuso mesmo. Antes da reciclagem, tem como reusar, né? Que eu acho que é mais importante o reuso do que a própria reciclagem, porque para reciclar você demanda recursos financeiros, humanos e naturais, inclusive, né? A água, a energia elétrica. E para reutilizar muito menos. Então a proposta é mostrar que
todas as coisas, a maioria das coisas que a gente compra, tem como a gente reutilizar de alguma forma depois, né? E não só descartar. Antes de descartar, pelo menos. Nós fomos criados com a ideia de que era infinito, né? Que a natureza tá ali, não vai acabar. Agora a gente tá meio que se ligando que tá complicado. Tem os números, dizem que tá perto, assim, que a gente vai ficar sem água, que vai ser mais difícil. Então, dá para repensar. Acho que todo o nosso consumo pode ser repensado. A seguir, homens modernos também podem encontrar opções que não agridem a natureza, com os acessórios inovadores feitos à mão. Eles já desfilaram até na São Paulo Fashion Week, semana de moda mais conceituada do país. Em termos de contribuição ao meio ambiente, estes dois profissionais são experts e criaram uma marca de acessórios completamente reciclados. A gente começou em Jaraguá do Sul há uns 3 anos atrás, 3 anos e meio mais ou menos. E na real nós somos do norte do Paraná, faz uns 7 anos por aí que a gente está em Santa Catarina. A gente morava em Jaraguá do Sul, em Floripa estamos há 1 ano e meio mais ou menos. E a marca começou lá, assim, tipo, o Rafa é designer de moda, eu sou especialista na área de marketing e sou formado na área de TI com especialização em marketing, então tipo, não tinha nada a ver com artesanato de certa forma, assim, mas sempre fui apaixonado por essa coisa de fazer à mão e tal. E a gente gostava muito de acessórios, mas só que sempre a gente achava aqueles acessórios mais comuns, mais clichês, assim. Aí nós começamos a comprar aviamentos e fazer as nossas próprias peças. Teve uma vez que o Rafa pegou um solado de chinelo, cortou em formato de caveira para fazer estampas em uma calça. E cada vez que ia batendo aquilo na tinta e tal, foi ganhando cores e tal, e ficou muito legal. Aí ele pegou e olhou um dia e falou, meu, né? Pendurou num cordão ali e fez um colar, mas despretensiosamente, assim, tipo, achou legal e tal, e começou a usar. E aí as pessoas começaram a falar, cara, que massa esse seu colar, onde você comprou e tal. E aí foi quando deu o start, assim, a gente já gostava de fazer acessórios e nós começamos a pensar por que não fazer acessórios com coisas descartadas. A gente usa peças de ferro velho, peças de relógio, muita peça de bicicleta. Bicicleta é câmera de ar, corrente de bicicleta, é um material abundante que é jogado fora e a gente consegue transformar em várias coisas. Coisas que a gente garimpa em antiquários, tipo chaves, coisas pequenas geralmente. Mas a gente faz algumas peças conceituais também com peças de ferro velho que são um pouco mais pesadas, algumas porcas mais pesadas, parafusos mais pesados e tal. Mas basicamente é algo que dê para fazer um acabamento ali e dê para a pessoa usar, né? Tipo, então não há uma limitação, assim. Geralmente são coisas, metais, plásticos, couro, enfim, borracha. Nós fazemos acessórios masculinos e hoje isso ainda é um pouco um peso assim que a gente carrega nesse aspecto, porque da mesma forma como, por exemplo, a gente é convidado para ir dar uma palestra numa universidade ou a gente sempre está produzindo conteúdo e falando do assunto,
o público também influencia a gente. E aí o nosso público, a nossa própria vivência com isso, a gente começou a ver que não faz sentido essa coisa de ser masculino ou ser feminino. Você gostou, você usa, é muito de você se identificar. Participar do São Paulo Fashion Week pra gente foi de uma forma mais de validar a marca, porque a gente tem esse conceito do fashion, né? Tipo, o que a gente faz é moda, e mesmo que a gente não siga tendências e tal, mas o upcycling é uma tendência, acabou se tornando uma tendência, então a gente está inserido dentro dessa tendência. Então foi como se fosse um carimbo, foi uma validação. Tivemos contatos e para a marca, assim, para o reconhecimento foi muito interessante. Nós fazemos algumas coisas para nós, é um processo, assim como a gente precisou aprender a fazer acessórios, e nós ficamos de metade de 2012 até metade de 2013 treinando ali, a gente está nessa fase de adaptação. Mas a Rush Mine Decor já está nascendo, na real, e a gente vê essa possibilidade de ser essas coisinhas pequenas que a gente consegue fazer para se usar no corpo, a gente vai fazer para se usar na casa. Então é levar a mesma estética, o mesmo conceito, levar para um outro nível, assim, de manter as duas coisas, né? Em Santa Catarina, o Sebrae ajuda a desenvolver novas ideias que têm potencial de negócio sustentável, e elas vêm surgindo em número cada vez maior, provando que é possível aliar sustentabilidade e empreendedorismo. A sustentabilidade também envolve a questão do meio ambiente, mas ela também está atrelada em outros tripés, que é a questão financeira, ou seja, quando a gente vai para o ramo dos negócios, a empresa ela precisa ser rentável, então saber operar dentro dos seus processos internos de uma forma financeiramente sustentável também é fundamental, até por uma questão de sobrevivência. Tem a questão da sustentabilidade social também, e aí quando a gente fala em moda, isso é muito evidente porque a mão de obra emprega muito, né? A moda ela traz muitas pessoas a serem empregadas na sua cadeia produtiva, então isso faz com que também as empresas reflitam um pouco mais sobre como é que essa mão de obra está sendo aplicada. Existe uma responsabilidade social também perante a sociedade, perante o seu entorno, de como é que está sendo feito esse tipo de trabalho, né? Então, além da parte ambiental, a gente tem também esses dois outros tripés. Quando a gente vai para o ambiental, aí a moda também ela reflete bastante. Tem a questão, por exemplo, dos desjeitos, como é que os produtos, os rejeitos vão sendo colocados no meio ambiente. Então, quando a gente fala em lavanderia, quando fala da lavação do jeans, por exemplo, né, aquele desgaste ou estamparia, a gente sabe que tem muita utilização de uma água e como é que vai ser escoado isso para o meio ambiente. Então, tem todas essas nuances que também permeiam todo o processo produtivo da indústria da moda. Existem duas grandes vertentes na moda quando a gente fala em consumo, né? Existe o fast fashion, que é aquela produção onde coleções vão existindo, né, uma atrás da outra, e aí a moda tem que ser muito rápida para poder atender todas essas necessidades. E existe o slow fashion, que é uma moda um pouquinho mais restrita, existem coleções menores, existem processos produtivos um pouquinho mais customizados, estilizados, para que o produto tenha uma durabilidade maior. A tendência, a partir do consumo consciente, a gente percebe que existe uma tendência de grande parte do consumidor querer produtos slow fashion, mas não significa que isso também é uma verdade única. O fast fashion ainda está em alta, então existe também essa questão da balança, né? As pessoas estão começando então a perceber que se por acaso eu não parto para uma escolha de slow fashion, mas como é que o fast fashion produz aquele insumo?
né? Como é que funciona esse processo dentro daquela empresa, como é que a cadeia trabalha esse produto. Essa é a tendência, independente do slow ou fast fashion, claro, o slow fashion, a moda circular que a gente chama, né? Que é aquele, o produto nasce, o produto é usado e o produto vai para o lixão. Não, o produto nasce, é usado, mas como é que ele pode ser reaproveitado? Isso é o que a gente chama de moda circular. As empresas que já estão mais à frente, elas agora estão colhendo frutos desse posicionamento, porque elas acabam também inspirando uma verdade, né? Acaba não sendo só um modismo, acaba não sendo só um momento, mas elas nasceram já de uma proposta diferenciada, e se elas conseguem comunicar essa proposta para que o público realmente perceba aquela verdade dela, com certeza elas já estão com um passo à frente. É um produto diferenciado, é um produto que tem esse valor agregado com viés sustentável.